30 pessoas que vão fazer um voto de R$100. Mas eu queria aqui em cima do altar, no mínimo 4. Diga comigo, 4. Que vai pegar uma semente de R$1.000. Diga amém. De R$1.000. R$1.000 pra gente não é sacrifício. Tá bom? Então existem técnicas. Pega o envelope, dá na mão de todo mundo e manda a pessoa levantar a mão. Na hora que ela levantar a mão, força ela a fazer uma oração com Deus, um voto. A pessoa vai levantar, ela não quer dar nada ainda, não tem pra dar. Mas aí tu vai falar, Senhor, repete comigo, manda a pessoa repetir com você. Estou fazendo um voto agora. A pessoa tá falando, estou fazendo um voto agora. Então agora já não é mais com o pastor. Agora é com Deus. Aonde ela for, o peso de consciência vai vir, que ela precisa arrumar um dinheiro e dar para aquele lugar. Eu vou falar o que a igreja primitiva pensava e o que a igreja primitiva ensinava. Para quem não sabe o que é patrística, pesquisa no Google. Nós temos eles também pela CPAD, pela Casa Publicadora da Assembleia de Deus. Temos a patrística também por outras editoras evangélicas. O livro que eu tenho é da editora católica, tá bom? É da Paulus. Desde já, parabéns, o trabalho é excelente. Eu tenho ele aqui tanto no livro físico como tenho também em PDF. Em PDF eu tenho uma patrística completa. Não cheguei a ler nem a metade. Bom, os estudiosos colocam a Didaquê mais ou menos do ano 66 a 120 depois de Cristo. Isso coloca a Didaquê no primeiro século. Então é igreja primitiva. Primeiro século, igreja primitiva. Segundo século, igreja pós-apostólica. E tem seu valor também. Afinal de contas, estamos falando da igreja que é comandada por quem foi comandado pelos apóstolos. O ano 120, ano 100, ano 115, 110 são discípulos dos apóstolos que estão comandando a igreja. É a igreja primitiva falando pra gente como é que era para ser tratado. Eu sinto muita dificuldade em me afastar disso aqui. Se você se sente à vontade de se afastar disso aqui, beleza, faça. Eu não me sinto à vontade, eu vou ficar com o que tá aqui. Então, a minha opinião é o que vou ler aqui, tá bom? Quanto aos apóstolos e profeta, procedam conforme o princípio do evangelho. Aí, sobe a interrogação. Qual é o princípio do evangelho? Todo apóstolo que vem até vocês seja recebido como o Senhor. O cara é missionário, ele foi pregar o evangelho ali, tem que receber ele como se fosse Jesus que estivesse chegando ali. Receba ele com muito amor, com muito carinho. Sabe? Não deixe ele passar fome, proveja ele ali do que ele está precisando. Traga provisões porque ele está precisando. Trate ele como Senhor. Agora veja só. Versículo 5. Ele não deverá ficar mais do que um dia, ou, se for necessário, mais outro. Ou seja, 2 dias só ali na tua casa, 2 dias só ali usufruindo dos seus bens, sendo alimentado por você, sendo cuidado por você. 2 dias apenas. Olha o que a igreja primitiva fazia, ó. Se for necessário mais outro. Se ficar por 3 dias, é um falso profeta. O missionário, ou apóstolo, porque no primeiro século tinha apóstolos ainda, tá bom? E não está falando aqui dos 12. Tinha muito mais que 12 apóstolos. Depois a gente fala isso em outro vídeo. Se o cara passar 3 dias comendo na tua casa e bebendo, ele não é um apóstolo de verdade. O que a gente aprende com esse primeiro ponto aqui? Se tem alguém que diz que é crente e quer ficar comendo da tua lã, usufruindo do que é teu, chegou na tua casa, está sendo bancado por você, está sendo sustentado, gostou daquela vida mansa, não é de Deus. Aleluia. Missionário que chega para ser sustentado pelos outros e fica ali sendo sustentado e gostando daquilo ali, não é de Deus. É a igreja primitiva que está falando, não sou eu. Como eu sou irmão deles também, eu estou falando da igreja. Eu estou falando também, rapaz! Mas é a igreja primitiva. Discípulo dos apóstolos que está falando, tá bom? Vamos lá. Se ficar por 3 dias é um falso profeta. Ao partir, ou seja, ao se mandar, o apóstolo não deve levar nada, a não ser o pão necessário até o lugar em que for parar. Olha só, o apóstolo ou missionário que estiver pregando numa cidade, quando ele sair, que for para outra, ele não deve levar nada. Só comida
ou a passagem de ônibus ou alguma coisa para ele chegar na próxima cidade. Qual o princípio que eu aprendo aqui? Se alguém vem pregar na minha igreja, eu tenho que dar gasolina para o rapaz vir e tenho que dar gasolina para ele voltar, ok? Se o rapaz vem pregar na minha igreja, eu tenho que bancar ele ali naquele momento, eu tenho que dar comida, eu tenho que dar moradia, não necessariamente hotel de 5 estrelas, ok? Não necessariamente hotel de 5 estrelas, porque é conforto demais, falso profeta. Acabou, desculpa, mas conforto demais, falso profeta. Jesus nasceu na manjedoura. Jesus viveu sem ter casa. Ele podia ter casa, ele podia ter palácio se ele quisesse. Jesus andava como andarilho, como alguém de que você esconde o rosto. E aí aqueles que dizem que é servo de Jesus quer pregar na igreja. Me bote um hotel 5 estrelas. Se não for 5 estrelas, eu não vou. Falso profeta. Resto do versículo 6. Se pedir dinheiro é falso profeta. Vou botar na tela para você ver. Ah, deixa de história. Ó. Aqui, ó. Como é que eu posso botar para você ver? Olha. Você tá vendo esse escrito aí, fi? E ó, é bonitão. Se pedir dinheiro é falso profeta. Acabou. Tem 30 pessoas que vão fazer um voto de 100 reais. Mas eu queria aqui em cima do altar, no mínimo 4. Diga comigo, 4. Que vai pegar uma semente de 1.000 reais. Diga amém. De 1.000 reais. 1.000 reais pra gente não é sacrifício. Algumas pessoas que é 1.000 reais não é sacrifício. Se é a primeira de 1.000 reais, sobe aqui no altar. Vai dando glória. Tem pessoas que 1.000 reais para ele não é sacrifício. Mas tem pessoas que é, sim ou não? Ah, mas não para por aí não. Vou ler de novo. Versículo 6. Ao partir, o apóstolo não deve levar nada, a não ser o pão necessário até o lugar que for parar. Ou seja, você pode pagar a gasolina de quem vem pregar na tua igreja. Você pode dar comida suficiente para a pessoa chegar na casa dela. Você pode dar provisões para que aquela pessoa venha para teu evento e volte de novo para casa dela. Isso é ok, isso é tranquilo. Mas se pedir dinheiro é falso profeta. Aleluia. Então você que está aí do outro lado agora, eu creio, irmãos, se apenas cada uma dessas pessoas, dessas 11.000 pessoas que estivessem aí, doassem, fizesse uma doação, com certeza amanhã eu diria logo cedo: olha, pelo menos R$1, é isso mesmo, meu amor, pelo menos R$1. Se pedir dinheiro é falso profeta. Não. Eu não creio que o Espírito Santo queira palmas. Ele quer que você nos ajude a pagar as nossas contas. Amém? Ele quer que você bata a mão em bolso. Se pedir dinheiro é falso profeta. Quero desafiar você, na igreja sede e nas filiais, durante todo esse ano, é você que vai fazer conforme você quiser fazer. Um envelope especial, você vai oferecer um aluguel seu. Um aluguel. Você paga aluguel? Pega esse aluguel de abril a dezembro, divide ele, um aluguel. Por exemplo, eu pago R$500 de aluguel. Eu vou oferecer uma semente de um aluguel para que o Senhor possa abrir a porta para eu ter a minha casa própria. Se pedir dinheiro é falso profeta. Então faz o seguinte, manda um comprovante no direct. Ok? Manda um comprovante no direct. Pastor, qual que é o valor do voto? Valor de R$100. Gente, pastor, qual que é o valor do voto? Valor de R$100. Se pedir dinheiro é falso profeta. Esse vídeo não pode vazar daqui de forma alguma, tá? Desliguem celular, desliguem tudo. Existe técnica de como pedir dinheiro e ganhar. Aproveite o momento a qual estamos vivendo, onde as pessoas pensam que Jesus é dólar. Esse é o momento que até aquele que diz cantar para Cristo, canta por dinheiro. Aquele que diz pregar para Jesus, prega para ficar rico. E cobra o olho da cara. Então já é normal. As igrejas que mais pedem estão lotadas, abarrotadas de gente. Eles entenderam, tá? Que tem que dar.
tá bom? Então existem técnicas. Pega o envelope, dá na mão de todo mundo e manda a pessoa levantar a mão. Na hora que ela levantar a mão, força ela a fazer uma oração com Deus, um voto. A pessoa vai levantar, ela não quer dar nada ainda, não tem pra dar, mas aí tu vai falar, Senhor, repete comigo, manda a pessoa repetir com você. Estou fazendo voto agora. A pessoa está falando, estou fazendo voto agora. Então agora já não é mais com o pastor. Agora é com Deus. Aonde ela for, o peso de consciência vai vir que ela precisa arrumar um dinheiro e dar para aquele lugar. Tá conseguindo entender? Você tem que ligar aquela pessoa a Deus. Tudo que você fizer, bota o nome de Deus. Você não pode deixar ela pensar. É igual na área da venda. Na área da venda, você deixa o cliente pensar e ele não compra. Era como a igreja primitiva lidava com a situação. Por quê? Porque sempre teve gente querendo se aproveitar da fé. Vou colocar o texto da palavra de Deus aí, para não ficar uma coisa da minha cabeça. Paulo falando que tinha pessoas que achavam que o evangelho era causa de ganho, lucro. Queria enriquecer pregando o evangelho. Queria enriquecer, achou, ó que vida mansa. Ah, os crentes dão o que comer, dão o que vestir. Então eu vou me aproveitar dos crentes. Gente, a igreja é o lugar que mais tem gente querendo se aproveitar dos outros, porque é ovelha, nós somos ovelhas. Nós amamos o próximo como a nós mesmos. Se tornou algo lucrativo. Então vão arrancar dinheiro mesmo de você. Essas campanhas que infelizmente vocês participam aí na internet, de piques, de dar isso, de dar aquilo, é tudo falso profeta. Fez essas coisas, é falso profeta. Mas eu gostei tanto daquela palavra. Mas o cara revelou meu CPF. Como é que não é Deus? Quer dizer que Satã não sabe seu CPF, né? Pega a visão. Se o governo sabe o que eu estou comprando, o que eu estou deixando de comprar pelo meu CPF, Satã, que anda ao redor da igreja, não vai saber qual é o número do teu CPF, o número da tua casa, não vai saber quanto você calça, qual a cor da cueca que tu tá usando, não? É sério? Aí você se impressiona e acha que é Deus, porque o cara tá revelando coisas que está acontecendo na tua vida. Sério? Faça-me favor. Nem todo aquele que fala inspirado é profeta, viu? A não ser que viva como o Senhor. Nem todo mundo que está falando em língua, que está em êxtase ali, é profeta do Senhor, não. Como é que eu sei que ele é do Senhor? É porque fala em línguas? Aleluia. Eu sei que ele é do Senhor porque ele fala em língua? Não. É do Senhor quando vive como o Senhor. Você conhece a árvore pelo fruto que produz. É profeta, tá falando sobre inspiração, tá em êxtase ali, aleluia, glória a Deus e pá, aquela coisa toda. É de Deus quando ele vive. É de Deus quando a vida dele diz que ele é de Deus. Eu não posso falar em língua, rodar, pular, gritar, trazer uma profecia verdadeira e minha vida ser completamente diferente do que Jesus mandou ser. Significa que eu sou o quê? Um falso profeta. Ainda que minha profecia seja verdadeira, se minha vida for falsa, eu sou falso profeta. É aí que está a questão. Que as pessoas se iludem achando que o Espírito de Deus não pode usar um falso profeta. Pode. Pode. E aqui, ó, o pessoal da Didaquê sabia, viu? A igreja primitiva sabia. E aí diz, ó, nem todo aquele que fala inspirado é profeta, a não ser que viva como o Senhor. É assim que vocês reconhecerão o falso e o verdadeiro profeta. Como é o verdadeiro profeta? Ele vai falar profecia, ele vai entrar em êxtase, ele vai, sabe, aquele coisa gostosa, aquela emoção toda, vai falar uma palavra, aquela palavra vai ser de Deus, vai cumprir, vai ser algo verdadeiro, e quando ele acabar o culto, ele vai viver a palavra de Deus. Ele vai ser uma pessoa quebrantada, que vai viver o evangelho. Então não se iluda não, Deus usa falso profeta dentro da igreja, com profecia verdadeira. Cuidado, cuidado, não se iluda não. Vamos lá. Aí a gente passa a paginazinha pro lado, para terminar, né? Todo profeta que sob inspiração, alô você que gosta de ver vídeo dos outros aí falando em língua, de campanha, de live, sabe aquelas livezinhas do Pix? Xalabalaia, não sei o que, xalabalaia, lá. Todo profeta que sob inspiração manda preparar a mesa, não deve comer dela. Caso contrário, trata-se de um falso profeta.
Se a pessoa, sob inspiração, tá ali falando em língua, diz: olha, Deus está mandando a gente fazer um banquete aqui agora. Deus está mandando a gente fazer uma ceia aqui agora. Deus está mandando você doar aqui agora. Deus diz que é para a gente fazer um banquete aqui agora. Ele não deve comer. Se é de Deus, ele não vai comer. Deus está dizendo que você tem que doar aquilo que você mais gosta. Venha botar no altar. Aí vai um monte de gente botar no altar relógio, botar no altar óculos, botar no altar roupa, botar no altar carro, chave de carro. Se aquela pessoa que está ali dizendo que é para você fazer aquilo, pegar logo a chave do carrozinho e dizer: ô, o carro que eu tava querendo. Ou ir lá pegar o sapatinho e dizer: olha o sapatinho que eu tô querendo. Mandou preparar a mesa, aí ele foi pegar também, é falso profeta. Sob inspiração, sobre o xalabalaia lá, sobre a inspiração, mandou preparar a mesa e vai comer dela, é falso profeta. Olha lá, versículo 10. Todo profeta que ensina a verdade, mas não pratica o que ensina, é falso profeta. Entendeu? Porque às vezes eu fico falando aqui de falso profeta. O cara tá falando a verdade, mas ele não vive, é falso profeta. Versículo 11. Todo profeta comprovado verdadeiro que age pelo mistério terreno da igreja, mas não ensina a fazer como ele faz, não será julgado por vocês, ele será julgado por Deus. Assim também fizeram os antigos profetas. Se alguém disser sob inspiração, dê-me dinheiro ou qualquer outra coisa, não o escute. Contudo, se ele pedir para dar dinheiro a outros necessitados, então ninguém o julgue. Aqui, olha só. Igreja primitiva. Como que a igreja primitiva agia? Qualquer pessoa que sob inspiração disser dê-me dinheiro é falso profeta. Tá pedindo dinheiro na igreja é falso profeta. Tá pedindo para botar dinheiro na igreja, tá pegando daquele dinheiro que tá pedindo ali, é falso profeta. Eu sei que nesse exato momento tem uma galera chateada com o que eu tô falando aqui, mas eu sinto muito, você é falso profeta. Acabou. Simples assim. Fulano de tal falou que vem pregar na minha igreja, mas só se eu pagar ele R$500. Falso profeta. Tá inspirado por Deus dizendo que é para a igreja doar, fazer uma doação para um instituto de caridade. Vamos botar no brasileiro? Deus está dizendo aqui que a gente precisa ajudar um instituto de caridade. Pode ser profeta verdadeiro. Ninguém julgue ele. Faça o que ele está falando ali naquele momento. Agora vá verificar se o instituto de caridade ele não é o dono. Vá verificar se no instituto de caridade o dono não é a mãe, o pai, o irmão dele, o primo. Tá bom? Mas essa é a verdade. Se pedir dinheiro para abençoar alguma vida e ele não pegar daquilo, é profeta verdadeiro do Senhor. Pode ser profeta verdadeiro do Senhor. Pediu dinheiro para si, aí aqui acaba, né? A maioria dos nossos heróis evangélicos é destruído aqui na Didaqui. Acabou. A maioria dos evangélicos aqui acabou, né? Esses pregadores que tem agenda aí, que fica pregando de igreja em igreja, acabou aqui, não foi? Morreu, acabou. Igreja, vigia. Vigie.